E aí, astronautas, como é que vocês estão? Vindo, lindo, maravilhoso, sempre presente, sempre brilhante, sempre gay. O disco voador chegando aí na sua casa. Pra você que não me conhece, deixa eu me apresentar primeiro. Prazer, meu nome é Bea. Esse aqui é meu canal, Valerianos Oficial. E não se esqueça que a gente tá em todas as redes sociais, galera. A única que aparece diferente pra vocês é o nosso Twitter. E também não se esqueça de ir lá no nosso Twitch, onde a gente faz as nossas lives de react de GL. A gente teve que dar umas pausas nas lives, porque a gente teve alguns probleminhas, mas a gente vai voltar daqui a algumas semanas, tá bom? E eu vou informar pra vocês a volta das lives lá no Twitter. Então já vai lá, segue a gente em todas as redes sociais e fica ligado. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. É muito importante. E sem mais delongas, vamos puxar a vinheta e iniciar o vídeo de hoje. É isso, galera, voltamos e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é extremamente importante e necessário, que é como parte do fandom de GL tá passando extremamente dos limites, e isso não é de hoje. O que eu paro pra pensar é que a gente esperou tanto, sabe, pra ter a representatividade que a gente tá tendo hoje na indústria dos GLs, com histórias bonitas, com história entre amores, entre mulheres, que é real e que não são histórias trágicas, que era o que a gente tava acostumado antes. E parece que agora que o GL tá evoluindo, tá tendo essa representatividade toda, parte da comunidade esqueceu o como a gente vivia com migalhas com essa indústria. E o povo parece que colocou uma venda nos olhos e não quer enxergar o quanto a gente venceu chegando até aqui. Então eu decidi dividir esse vídeo em blocos pra eu me explicar melhor e também pra vocês me entenderem melhor e eu tentar passar aquilo que tá aqui na minha cabeça há várias semanas, e eu tô tentando programar esse vídeo há muito tempo e eu não consegui, e finalmente eu consegui dar uma roteirizada nele maneira, dividir o vídeo em blocos e pegar exemplos que possam ajudar no melhor entendimento de vocês. Então vamos lá, a evolução do GL. Pra gente entender o que tá acontecendo hoje nessa evolução do mundo dos GLs, a gente tem que olhar um pouquinho mais pra trás, porque as histórias que a gente tinha sobre Girls Love antes eram histórias sem espaço, histórias sem distribuição, e eram normalmente histórias muito escondidas que você tinha que curar em muitos outros lugares na internet pra você conseguir achar. Não era igual hoje, que a gente tem essa entrega que a gente tá tendo na indústria, sabe? E a gente teve produções como Yes or No em 2010, a gente teve Azul é Cor Mais Quente em 2013 e a gente também teve A Criada em 2016. Essas produções foram importantes? Sim, demais. Eu não tô tirando a importância dessas produções pra gente, tá? Só que a gente tem que colocar aqui um marco que, na minha opinião, todo mundo pode concordar que esse foi um marco na indústria dos GLs, que foi em 2022 com Gap The Series, protagonizado pela Frin e pela Beck. Foi o primeiro GL que a gente teve com um grande orçamento, com uma exibição internacional e com dublagem em mais de 20 idiomas, galera. Então a série, hoje, atualmente, ela já bateu mais de 800 milhões de visualizações só no YouTube e abriu portas para projetos como 23.5, Reverse For You, Blank e todos os outros GLs que a gente teve depois. Então, pro GL ter evoluído até hoje, a gente tem que realmente dar a importância que Gap teve nessa evolução, entendeu? Eu acho que foi ali que o GL teve um marco para deixar de ser um nicho e passar a se tornar um movimento, uma produção, sabe? E chegar onde a gente chegou hoje. As expectativas e o caso Only You. E aí que eu acho que essas expectativas, elas trazem um pouco de problema, na minha opinião, porque quanto mais a indústria do GL cresce, mais a gente tem cobranças, e essas cobranças e expectativas, elas crescem junto com a indústria também, sabe? E o maior exemplo que eu vi recentemente é Only You, protagonizado pela Ling e pela Orme. E assim, gente, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas grande parte do fandom esperou que a gente tivesse cenas como a gente teve em The Loyal Pin, e eu sinto muito explicar pra vocês que a gente não ia ter, porque The Loyal Pin foi um GL exibido no YouTube, enquanto Only You é um GL que está no horário nobre, ele é televisionado nacionalmente e ele é em horário familiar. A gente não vai ter apenas fandoms e fãs de GL assistindo. A gente tem famílias, a gente também tem pessoas heterossexuais que não têm a mesma visão da produção que a gente teria. Então
existe censura, existe patrocínio por trás e existe um contexto completamente diferente do que as pessoas esperavam pra Only You. E além disso, a gente tem que lembrar que lá em The Secret of Us, a Ling e a Orm, elas foram sinceras quando elas falaram sobre as produções e sobre a atuação dela nos GLs. A Ling já tinha deixado bem explicado que ela só teve confiança de fazer cenas um pouco mais quentes com a Orm, sabe? Então a gente não pode esperar delas um certo tipo de entrega que a gente tem de Fleabag, que estão trabalhando há mais de 5 anos juntas, já vai fazer 6 anos agora, se eu não me engano. A gente não pode esperar isso delas, porque não são as mesmas pessoas, não são a mesma atuação, e o povo parece que esquece isso e coloca uma venda nos olhos e não quer entender, sabe? O processo delas é diferente, a atuação delas é diferente, e a produção de Only You também é diferente, cara, porque assim, diferente de The Loyal Pin, Only You é uma série 100% original, foi feita pra televisão, e The Loyal Pin tinha uma novel, The Loyal Pin tinha um apoio político diferente de Only You. São histórias completamente distintas, a gente não tem como esperar de Only You cenas como essa aqui. A gente também não tem como esperar de Only You cenas como isso aqui também. Principalmente porque Ling e Orm não são um casal que hoje, atualmente, eu acredite que vão entregar cenas como essa pra gente, pelo nível de atuação delas agora. Eu nunca digo nunca pra um futuro, sabe? Mas hoje, atualmente, eu não acredito que Ling e Orm sejam um casal que vai entregar esse tipo de cena pra gente. E eu acho que as fãs que acompanham Ling e Orm, as pessoas que são fãs de GL, eu acho que achariam até um pouco estranho a gente ter esse tipo de apresentação de Ling e Orm, sendo que elas não são assim, sabe? Então eu acho que as expectativas que o povo colocou em cima da produção acabou cegando pro que realmente eles queriam demonstrar e o que eles queriam passar, sabe? Então eu acho que a cobrança intensa do público em cima da produção esquece que por trás das câmeras existem pessoas que estão ali só fazendo o trabalho delas da melhor forma que elas podem e que elas não são as personagens, sabe? Elas são as pessoas reais e que elas sentem, sabe? Elas têm sentimentos, elas têm momentos e elas têm dores como nós. Então eu acho que as pessoas elas têm que ter um pouquinho mais de empatia a colocarem as próprias opiniões e o que tá faltando hoje na minha visão, sabe? Tá faltando um pouco de empatia pra apresentar as opiniões sobre o que tá acontecendo no mundo dos GLs hoje. A pressão desnecessária do fandom. Mas pra mim, esse comportamento foi um pouco além, sabe? A gente não parou só nas expectativas, a gente fez algo um pouco mais forçado, a gente começou a colocar pressão, não em cima só das produções, mas em cima das próprias atrizes, sabe? E a gente teve um evento, alguns meses atrás, onde a Nir, ela veio a público falar sobre a perda do namorado dela, e ela veio se desculpar por ela ter escondido o seu relacionamento heterossexual. Pra quem não sabe, a Nir, ela era a ex-parceira da B-Mine, ela protagonizou Unlock Your Love e ela protagonizou também Lock My Love. E eu acho um pouco pesado uma pessoa ter que chegar e vir a público pedir desculpa sobre algo que machuca ela porque ela perdeu alguém que ela ama e ter que falar sobre algo que, gente, não é da nossa responsabilidade saber, era a vida pessoal dela. Só que o que é mais preocupante é que não foi a primeira vez e ela não foi a única pessoa a falar que essa pressão sufocante que parte do fandom coloca em cima das atrizes faz elas terem medo de viver a própria vida e a própria realidade. A Anda já falou isso em entrevistas anteriores também, e a gente teve um episódio dessa vez em 2023 protagonizado pela Free, onde foram vazados vídeos dela em momentos íntimos com, eu não lembro agora se era namorado dela na época, se era ex-namorado, não vem ao caso agora. O que eu quero explicar pra vocês é que a repercussão dessas pressões são tão grandes
atrizes que elas se veem obrigadas a vir a público pedir desculpas por fazerem algo que era completamente fora da vida delas de atrizes, sabe? Era da vida delas, pessoal, e terem que pedir calma pros fãs pra eles não continuarem os ataques. Isso pra mim já não é mais você gostar da pessoa, você se preocupar com a pessoa, você tá lá como fã da pessoa. Isso pra mim é você passar de limites inaceitáveis que eu acho que nem você mesmo gostaria de estar vivendo. E você coloca o seu ídolo pra viver aquilo. Isso é muito feio, isso é muito preocupante, e eu acho que esse tipo de pressão que a gente coloca em cima das atrizes pode ser algo que no futuro, cara, pode acabar atrapalhando muito futuras produções e futuras pessoas que querem trabalhar com GL por medo de como os fãs vão reagir em certos tipos de ações, sabe? E eu acho que esse tipo de comportamento, ele demonstra o quanto a linha entre a ficção e a vida real foi completamente apagada por parte do fandom que tá ficcionado em achar que as atrizes, elas precisam interpretar aquele papel fora das telas. Gente, elas não precisam, elas são pessoas, elas têm vidas, e quando o diretor fala corta, mano, é corta. A produção ficou lá e a vida das minas segue, velho. É isso que a gente tem que entender. O crescimento e a responsabilidade. Eu acho que o crescimento do GL hoje tem sido muito bonito e muito lindo da gente se ver, ao ponto da gente aplaudir, sabe? A gente saiu de produções independentes pra séries com o apoio do governo, como foi The Loyal Pin, como eu falei pra vocês, como tá sendo agora Only You, que tá no horário nobre da Tailândia, e a gente tá tendo produções que, cara, elas estão de parabéns. O que a gente tá vivendo hoje na evolução do mundinho dos GLs é histórico, mas se o fandom continuar ultrapassando os limites impostos pela vida pessoal das atrizes, a gente vai dar uma abertura gigante pra outros problemas começarem a acontecer. E é muito preocupante pensar nisso e começar a perceber o quanto esses problemas eles já estão começando a aparecer, sabe? E, na minha opinião, apoio de verdade, ser fã de verdade, vem com respeito total, sabe? Não só por você ser fã, mas por você ser uma pessoa. A gente tem que respeitar o próximo da mesma forma que a gente quer que o próximo nos respeite também. Então eu acho que apoiar as nossas atrizes, as pessoas que a gente gosta, também é seguir esse caminho com entendimento e respeito, sabe? Entender que depois que elas saem de frente das câmeras, elas têm uma vida a seguir. Sim, elas são pessoas públicas. Você ser pessoa pública traz uma gama de responsabilidade muito grande pra você. Só que eu acho que também o fã, ele tem que ter uma responsabilidade de entender que ele tem que respeitar os limites da pessoa. E eu não vejo isso só no mundo dos GLs, a gente tem isso aí em diversas outras áreas. Mas eu quero focar nisso agora, porque a gente tá vendo muitos fandoms brigando entre si por motivos que não faz sentido nenhum na minha cabeça. Por motivos que a gente não devia estar brigando, sabe? A gente espera que algumas atrizes tenham as atuações que a gente quer ver. Só que, mano, nenhuma de nós tá lá, vivendo o que elas estão vivendo, sendo vigiadas e olhadas por milhares e milhares de pessoas que estão com essa responsabilidade nas costas. Então eu acho que a gente tinha que ter um pouquinho de noção e dar uma leveza, sabe? Como fãs, como pessoas que gostam do trabalho delas, a gente tinha que pensar um pouquinho e se colocar no lugar, sabe? Eu acho que empatia é o que tá faltando e é o que é necessário pra gente. Então eu acho que o amor que a gente defende tanto nas telas, ele precisa sair delas. A gente também tem que demonstrar esse amor pelas pessoas que a gente gosta e que a gente respeita. E tudo bem se você não concorda comigo, se você não concorda com o meu ponto de vista, esse não é o caso, vem aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso, mas por favor, de forma educada, de forma respeitosa, demonstrem os pontos de vocês. Vocês acham que eu tô errada? Me mostrem onde eu tô errada. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero evoluir. Então vamos se ajudar, vamos entender como a gente pode deixar esse local mais aceitável e mais respeitoso também. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa chegar e a gente precisa manter. Olha onde a gente chegou, sabe? Olha quantas atrizes maravilhosas a gente tem. Ainda tá faltando atriz aqui nesse cenário, mas, cara, olha onde a gente chegou pra locais onde a gente só tinha trauma, sofrimento, fetiche e mulher morrendo, sabe? Não tem mais isso, não tem mais isso. E eu tava vendo antes a galera reclamando que todo GL termina em casamento. Gente, em nome de Jesus, que todo GL
GL termina em casamento. E feliz, porque eu não aguentava mais ver as produções que eu gostava canceladas ou serem motivos de queerbaiting, só pra você ter a galera LGBTQIAP+, lá, pra dar o pink money e, ó, beijo, entendeu? Chora bebel. Eu acho que a gente tem que entender os limites que a gente tem como fãs. E eu acho que se você, aí que tá do outro lado da tela, também entende assim, cara, curte esse vídeo, comenta, compartilha, vamos fazer esse vídeo chegar pra mais pessoas, vamos colocar um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de humildade nas nossas opiniões, sabe? Nas nossas formas de apresentar suas opiniões também, porque todo mundo tem uma opinião diversa e isso tá tudo bem, entendeu? Só que vamos respeitar as nossas meninas, eu acho que é isso que tá faltando. Vamos aplaudir o quanto essa indústria cresceu, o quanto a gente ainda quer que ela cresça e o quanto a gente ama essa indústria e o quanto a gente viu ela evoluindo, porque, cara, a gente é daqui até o final do ano, eu acho que a gente ainda tem aí mais 6 GLs pra sair. Então, cara, vamos agradecer, vamos bater palma e vamos parar de ser pessoa que destila o ódio. Vamos parar com isso, cara. A gente devia estar aqui abraçando as meninas, aplaudindo e dizendo ainda bem que Only You tá lá no horário nobre da Tailândia. Ainda bem que a gente teve produções como The Loyal Pink que ajudaram com o casamento LGBTQIAP+, lá na Tailândia, sabe? Ainda bem que a gente vai ter outra produção original que tá vindo aí agora em setembro, dia 24, que é My Safe Zone. Então, gente, você, astronauta que tá me vendo aí, para pra pensar um pouquinho, coloca sua mente pra analisar, vamos contar coisas boas, vamos viver coisas boas e também vamos colocar coisas boas aí nesse mundo, beleza? Então é isso, galera. Esse vídeo foi realmente, acho que só um desabafo meu mesmo, eu precisava muito falar sobre isso. Acho que é um vídeo importante pra vocês entenderem qual é o sentido desse canal, sabe? Porque a gente não fala só sobre GL aqui, eu sei que os meus vídeos praticamente são focados só nisso, mas aqui somos um canal de amor, um canal de empatia, um canal de aceitação e eu vou continuar batendo nessa tecla que eu vou continuar vendo todos os GLs, independentes de quais sejam, porque se eu tenho uma opinião pra dar sobre, eu tenho que saber do que eu tô falando, entendeu? Então se você não gostou de Only You, não tem problema, meu amor, tem várias outras produções aí pra você ver. Se você é uma pessoa que não gostou de The Loyal Pin, não tem problema, tem diversas outras opções, assim como tem gente que não gosta de Gap, tem gente que não gosta de 23.5, que não gosta de Reverse For You. Eu não sei por quê, não sei, porque eu gosto de todas, entendeu? Mas vamos seguir com muito mais amor e com muito mais carinho, tá bom? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e nas nossas redes sociais, a gente tá em todas as redes sociais e aqui no YouTube é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra ficar mais pertinho da gente. E é isso, muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.